Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito do Excel. Meu nome é professor Josenildo e eu espero que vocês gostem da aula que nós vamos ministrar hoje. Vamos estar ministrando hoje. E hoje nós vamos estar falando do Excel avançado, no mais tocante, em respeito a criando macros usando comandos do controle ActiveX. Vamos lá? O que é uma macro? O que é uma macro do Excel? O nome macro surgiu por se tratar de macro comandos ou uma sequência de comandos encadeados que traduzia alguma atividade rotineira. Mas professor, vamos traduzir isso aí que o senhor falou. Eu não estou entendendo nada. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês da maneira mais simples, mais fácil que eu compreendo. É como se eu pegasse o Excel e elaborasse para ele, pedisse ao Excel para que ele armazene a minha rotina de trabalho. Ou seja, se a minha rotina de trabalho, se na minha rotina de trabalho eu faço sempre a mesma tabela, então eu posso pedir ao Excel para que ele armazene essas informações e através de uma tecla de atalho esse início dessa tabela seja inserido, ou o ponto que eu quero que seja repetido várias vezes. Ok? Outro exemplo. Professor, eu sempre trabalho no meu serviço lá, eu trabalho e faço sempre planilhas e minha maior dificuldade é fazer com que essas planilhas sejam sempre organizadas, porque eu peço para que ele organize lá, mas dá muito trabalho. Eu queria uma coisa mais simples para que eu possa fazer uma organização, um exemplo de A a Z. Então eu posso criar ou uma tecla de atalho para que eu tenha a organização por ordem alfabética, ou posso criar um botão que ao clicar nesse botão, essa sequência vai estar lá elaborada. Toda vez que eu inserir os dados, esses dados automaticamente vão ser jogados lá em ordem alfabética, sem precisar eu ir lá selecionar e pedir para que o Excel faça essa classificação para mim. Ok? Então o macro é basicamente isso, né? Ele vai seguir uma ordem de atividades rotineiras para você, de forma automática, vai automatizar seu serviço. Exemplo 1, se eu tenho uma rotina de sempre criar a mesma planilha, né, como eu falei agora, eu posso criar uma macro para armazenar essa rotina dentro de um único botão. Exemplo 2, eu posso criar uma lista de alunos por ordem alfabética, aí ao invés de selecionar todas as colunas e pedir para que o Excel classifique para mim, eu posso criar essa rotina num único botão e pedir para que seja classificado de forma automática. Professor, qual a diferença do controle ActiveX ou controle ActiveX e controle de formulário? Vamos para a diferença. Controle ActiveX, controle ActiveX. Os controles, o que os controles podem fazer? Fácil. Os controles ActiveX têm propriedades que você pode personalizar. Olha que legal. Por exemplo, é possível especificar a aparência do ponteiro do mouse quando um usuário apontar para o controle. Você pode escrever macros que respondem a eventos associados ao controle ActiveX. Os controles ActiveX podem ser usados tanto em formulários do Excel quanto em formulários e caixas de diálogos em programas VBA, ou seja, Visual Basic para aplicativos. Controle ActiveX em páginas da web, nos formulários e dados do Excel que você planeja colocar em páginas da web, é possível incluir controles ActiveX e escrever script da web, em vez de um código de macro a serem executados quando os controles foram usados
em um navegador da web. Você pode escrever os scripts em VBScript ou JavaScript dentro do Excel. Então, dentro desse botão do controle ActiveX, eu posso simplesmente colocar um script em Java. E isso vai funcionar dentro do Excel. Ou simplesmente, se eu for publicar essa planilha e deixar ela online, o evento que eu for colocar lá em JavaScript vai funcionar. Ou seja, o controle, botões em controle ActiveX é ilimitado. Você pode fazer o que você quiser. Você tem uma liberdade para trabalhar. Você tem uma liberdade para programar. Ou seja, eu vou chegar dentro desses controles, dentro desses botões, e vou fazer ele acender a luzinha, vou fazer ele apagar a luzinha. Enfim, eu vou colocar essas funções, essas rotinas, ao invés de códigos de macro. Ou seja, eu posso estar substituindo, eu posso estar programando dentro desse botão e criar minha própria rotina de forma personalizada. Controle de formulário, quando usar? Use um controle de barra de ferramentas de formulário quando você desejar gravar todas as macros de um formulário, mas não quiser escrever nem modificar códigos da macro no VBA, Visual Basic, para aplicativos. Ou seja, trabalhe com formulários sempre que você não souber nada de programação, porque senão você vai se enrolar bastante. Então, se você tem noção de programação, trabalhe com ActiveX, porque vai lhe dar uma liberdade maior para você trabalhar, certo? Você poderá personalizar os seus botões ou as suas funções, não ficar preso não vai ficar muito limitado, certo? Já no controle de formulário há uma limitação, sim. Controle de formulário. O que os controles de formulário não podem fazer? Eu já disse, né? Os controles da barra de ferramentas de formulário não podem ser usados para controlar eventos de maneira iguais aos controles ActiveX. Além disso, os controles da barra de ferramentas de formulário não podem ser usados para executar script da web em páginas da web, ou seja, JavaScript não vai funcionar lá jamais, ok? Então, professor, como é que eu faço para trabalhar com essa macro e esse tal desse controle ActiveX? Fácil. Observe aí que eu estou mostrando na tela do Excel que tem uma guia chamada desenvolvedor. E se por acaso no seu Excel essa guia desenvolvedor não estiver habilitada, nós vamos habilitar. Como é que habilita, professor? Fácil, aqui. Tá os passos aqui, fácil, tá vendo? Você vai apontar o mouse para o menu arquivo, em seguida vai clicar na opção em opções, né? Em seguida vai clicar em personalizar faixa de opções e vai marcar a opção lá desenvolvedor, certo? A guia desenvolvedor, e vai pressionar o botão OK. Aí eu tenho uma tabela, certo? Que eu já personalizei, já criei, e nós vamos trabalhar com essa tabela, fazendo com que o Excel de forma automática nos mostre uma classificação por ordem alfabética. Ou seja, vou abrir o Excel nesse exato momento. Tá aqui o Excel com a minha tabela, e aqui nessa tabela eu vou estar criando uma classificação usando estas rotinas armazenadas de macro em controle ActiveX. Para início de conversa, nós vamos lá em desenvolvedor e vou pedir para que essa macro seja gravada, certo? Qual é a macro que eu quero que seja gravada? Essa tela inicial que está aqui. Eu quero que essa tela inicial aqui ela sempre apareça. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os minhas seleções, vou copiar, vou colocar em Plan 2. Já tem um aqui em Plan 2, né? Então eu vou excluir só essa aqui, certo? E vou pedir para que a macro seja gravada. Vamos lá, gravar a macro. Então quando eu pedir para gravar a macro, ele vai me pedir o que? O nome da macro. Qual o nome que eu vou dar à macro? Vou botar o nome de normal, certo? Para deixar nesse formato que está aqui. Posso criar uma tecla de atalho? Posso. Então eu vou segurar a tecla Shift e vou pressionar o botão P. Pronto.
Eu quero armazenar essa macro onde? Eu quero armazenar essa macro na minha própria pasta de trabalho. Eu não quero criar uma pasta nova. Eu não quero que essa pasta de trabalho seja personalizada, ou seja, que seja feita por outros usuários. Aqui eu posso colocar uma breve descrição. Normalizar minha planilha. Clicar no botão OK. Minha macro está sendo gravada, certo? Então eu vou pegar aqueles nomes lá, vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar e vou colar aqui neste ponto. Tá aí. Agora eu vou pedir para parar a gravação. E o que vai ser armazenado no Excel para mim vai ser esse normal aqui. Esse vai ser o botão que a gente vai criar como se fosse um botão desfazer a classificação, ok? Vai ser como se fosse um botão de desfazer classificação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um botão para que essas seleções sejam classificadas de A a Z. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou pedir para gravar mais uma vez a macro e vou colocar o nome classificar. Vou usar uma tecla de atalho, quero que seja criada uma tecla de atalho. Eu quero Ctrl Shift O, certo? Mesma coisa, eu quero armazenar em esta pasta de trabalho. Então, este macro serve para classificar. Ok. Minha macro já está sendo gravada. O que eu vou fazer? Simples, fácil, muito tranquilo. Eu vou selecionar a minha guia aqui, ó, ou a minha coluna, e só vou pedir para classificar. Classificar de A a Z. Ele pergunta: expandir seleção? Sim, classificar. Pronto. Tá de Argentina, Argélia, Alemanha, Argentina, Austrália, enfim. Tá em ordem alfabética aí. O que eu vou fazer agora? Vou em desenvolvedor, para a gravação. Pronto, minha macro já está pronta. Vou testar, vou. Qual foi a tecla que eu usei mesmo? Ctrl Shift B para criar aquele desfazer, né? Para que ele venha normalizar a minha tabela de forma por continente. Então, Ctrl Shift O, eu vou classificar por ordem alfabética. Ctrl Shift P, eu deixo normal. Ctrl Shift O, eu deixo a minha macro de forma, a minha tabela de forma por ordem alfabética, ok? Bom, agora eu vou usar os componentes do ActiveX. Vou inserir e aqui vai aparecer uma janelazinha, certo? Uma opção, na verdade, um quadro embutido que vai me dar as opções de controle de formulário e de controle ActiveX. Controle de formulário é aquele controlezinho limitado lá que nós vimos. Controle ActiveX seria esse aqui, mas eu vou simplificar de uma forma que vocês venham entender para depois a gente passar para uma forma mais avançada, ok? Então vou clicar aqui no controle ActiveX, vou selecionar o local que eu quero que apareça a minha desclassificação, vou dizer assim, né? E vou dar um duplo clique sobre o botão. Professor, o meu botão lá, ele está com o nome em Command Button 1. Como é que eu faço para retirar? Aqui do lado esquerdo, eu vou encontrar uma caixa de propriedades, certo? Que seria essa caixa aqui. Nessa caixa aqui, eu vou procurar nesta coluna daqui uma opção com o nome de Caption, que seria esse aqui, Caption. Seria o rótulo, aquele botãozinho que está lá na frente, aquele nomezinho lá. Eu posso trocar aqui nesse rótulo. Então eu vou apagar e vou colocar o nome aqui de zerar. E aqui ele vai me perguntar
qual o comando e qual o recurso que eu vou querer usar aqui, qual o código, né, que eu vou querer programar. Então aqui eu posso colocar JavaScript, aqui eu posso colocar VBScript, enfim, eu posso começar a programar aí aquele botão e criar uma rotina um pouco mais complexa. Mas a única coisa que eu vou querer fazer aqui é chamar aquela macro lá que nós fizemos lá. E qual foi o nome da macro? Eu quero que a macro seja a normal, certo? Então o comando que eu quero que essa macro execute é o clique. Então eu quero que ao clicar em Command Button 1, ao clicar nele, execute a macro normal. Então end. Vou fechar. E aqui eu vou testar. Observe que aqui está em ordem alfabética, né? Então eu vou clicar nesse botão para que ele saia do modo design e vá para o modo de execução. Vou clicar aqui em zerar. Zerou, tá vendo? Agora eu vou criar um outro botão utilizando o mesmo recurso de Control ActiveX, onde nós vamos classificar. Observe que aqui o rótulo está Command Button 2. Esse é Command Button 1. Esse vai ser Command Button 2. Então eu vou dar um duplo clique e ele vai para a tela do VBA, ou seja, Visual Basic para aplicativos. E aqui ele está me perguntando qual é o comando que eu desejo executar. Que ao clicar, eu vou querer que ele chame a macro classificar, certo? E o rótulo eu vou mudar aqui, vou botar classificar também. Vamos lá ver como é que vai ficar esse negócio. Vou tirar do modo design, vou para o modo de execução. Vou pedir para que classifique. Nossa, eu acho que eu errei aqui no o nome da macro. Vamos ver aqui a nossa linha de comando. O nome é esse daqui. Estou copiando. Agora está escrito certo. Só uma digitação. Vamos lá. Classificar. E ele já classificou, tá vendo? Zerar, ele zera. Classificar, ele classifica. Certifique-se sempre de escrever da mesma forma que está escrito o nome macro para não dar problema. Senão vai acontecer um tipo de situação como essa. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado de como criar um botão utilizando Control ActiveX, que é simples e fácil, muito tranquilo, e vocês não vão ter dor de cabeça nenhuma. Eu só não quero que vocês esqueçam de um detalhe importante. Terminou, a hora de salvar. Arquivo, salvar com, vou escolher um local, uma pasta que eu quero salvar, e sempre que for salvar, vocês mudem pasta de trabalho do Excel para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Fazendo isso, vocês sempre vão poder abrir essa macro já pronta. Se vocês deixarem a opção pasta de trabalho do Excel, quando for abrir, a sua macro não funcionará mais, ok? Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, simples, fácil e rápido. Eu espero muito mais que vocês tenham entendido essa parte aí de Excel avançado, ok? Meu nome é Josenildo Melo, como eu sou conhecido, e qualquer coisa pode colocar aí um comentário, eu vou estar respondendo para vocês. Até a próxima aula.